Olá, você está no canal Marluce Brasil. Se ainda não é inscrito, inscreva-se, compartilhe se você gostar e mesmo se você não gostar. Deixe o seu like, seu dislike, comente. É muito importante o seu comentário no canal, porque isso vai dar ao canal mais visibilidade e a gente pode atingir aí mais pessoas que talvez estejam precisando ouvir o que você vai ver e ouvir aqui. Hoje farei uma interpretação de texto. Um pedido do seguidor do canal, Douglas Braga. Ele me fez um pedido, três pedidos ele me fez. Mas quando eu deparei-me com o primeiro pedido do Douglas, eu resolvi passá-lo na frente das outras pessoas que tinham me feito pedidos anteriormente. Furar a fila, como a gente costuma dizer. Por quê? Porque foi a oportunidade de talvez eu fazer 2 vídeos, porque senão um só ia ficar muito longo e teria problema para subir no canal e tal. E é praticamente 2 aulas para falar de uma única música. Então, se eu ver que vai ficar muito longo, eu vou fazer a divisão, tá? E aí vai ter vídeo 1 e vídeo 2. Mas se eu ver que não dá, não precisa fazer essa divisão, então eu faço tudo de uma vez só, ok? O pedido do Douglas é a música Senhor Cidadão, de Tom Zé. Essa música foi escrita em 1972. E antes de fazer a interpretação da música, eu tenho que fazer uma leitura para vocês de como o Tom Zé apresentou essa música pela primeira vez, né? E como que ela está gravada e tudo. Aqui eu vou deixar o link para vocês, onde vocês vão encontrar a música e talvez muitas pessoas até tenham dificuldade exatamente de entender exatamente porque é uma coisa que precisa ter um entendimento anterior para ver, ouvir e assimilar aquilo que está sendo dito. Bom, para começo de história, Tom Zé começa a música, a gravação da música, ele começa falando uma língua estranha. As pessoas praticamente que não conhecem pensam que está como que se estivesse orando em línguas, né? Ele começa mais ou menos dizendo troca do capa calcilipludex e assim por diante, né? E as pessoas ficam, o que é isso? Meu Deus do céu, o que é isso? Bom, essa fala do Tom Zé no início da música são palavras assim que não está no nosso vocabulário. Na realidade, é um poema concreto. Um poema concreto escrito por Augusto de Campos. Tá? Aí eu tenho que falar, o que é um poema concreto? Estão vendo por que eu tenho que fazer duas gravações? O poema concreto, ele é um tipo de poesia de vanguarda. Vanguarda não é velha guarda, tá? Tem gente que acha que vanguarda é coisa do passado. Não, vanguarda é coisa do futuro, tá? Então, ele é um poema de vanguarda, né? Da época da literatura, que é um tipo de poesia que é um caráter experimental. Como que é isso? Ela é basicamente visual, desculpem o termo, visual. Ela se preocupa no que a pessoa vai ler e no que a pessoa vai ver. Como que a pessoa vai entender aquilo que está vendo. Então, de repente, eu vou postar aqui para vocês a figura de um violão, onde tem uma poesia dentro do violão, para vocês entenderem o que é poesia concreta.
Voltando, então, ficou mais fácil entender? Voltando, então, a essa parte falada, que ninguém entende nada, e para explicar para vocês, é a poesia Cidade, Cite, Cité, de Augusto de Campos. Tá? Nessa poesia, o que é? Se você pegar a palavra cidade, cite, cité, você vai formar várias outras palavras com ela, usando pedaços dessa fala sem nexo que está na poesia. É quando o autor, o Augusto dos Anjos, no caso, desculpem, Augusto de Campos, ele convida o leitor a pegar a palavra cidade, cite, cité, juntar com pedaços dessa frase que ele coloca aparentemente sem nexo, e a partir daí formar novas palavras e construir um novo poema. E aí ele faz a relação de cidade. A cidade é construída por várias pessoas ao mesmo tempo, por várias visões, por vários segmentos, né? Não é só a parte de cidade, não é só prédio, não é só casa, não é só rua, não é só praças. Não é... Então, cidade é o aglomerado de coisas. Então, a poesia é um aglomerado de palavras. Então, isso ele faz tudo de uma forma, mas ele faz de uma forma concreta, por isso chama-se poesia concreta, porque a pessoa que lê tem que participar da feitura do poema, tá? E aí é que o meu querido Tom Zé vai, então, fazer a poesia da música Senhor Cidadão. Continuando ainda a explicação, antes de vocês ouvirem essa poesia, a poesia da Cidadão, vocês vão perceber que tem uma espécie de recitação da música. A pessoa fala e outra repete, a pessoa fala e outra repete. Aí já é uma outra crítica que ele faz, quando como se fosse recitar o terço, recitar as ladainhas. O que é uma ladainha? A ladainha é uma repetição, é uma espécie de mantra, em que a pessoa fica repetindo, repetindo, repetindo. Lembra aquele ditado de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Então, de tanto você repetir a ladainha, Senhor, tem de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós, Deus vai ouvir esse Senhor, tem de piedade de nós, e vai ter piedade de nós. Então, isso é uma espécie é uma crença, né? É a fé das pessoas, por isso elas rezam o terço, por isso elas rezam as ladainhas, e por isso as outras pessoas repetem o que o Tom Zé fala na música, canta na música, de uma forma quase que rezada, ladainhada. Acabei de construir uma palavra concreta aqui, tá? Então, isso é o que eu queria explicar para vocês antes de iniciar a outra parte, que é a interpretação da música. É preciso que vocês tenham conhecimento disso, para então a gente fazer a interpretação da música. Eu já vi que eu vou ter que fazer 2 vídeos. Então, esse é o vídeo número 1, tá? E daqui a pouco o vídeo número 2. Até lá!